sombra do Onipotente. A gente esquece disso. Quando a gente está preocupado com trabalho, com dinheiro, a gente começa a esquecer dessas coisas. Então, preocupação, ela bloqueia, ela nos faz esquecer a promessa de Deus em nossas vidas. E a quinta razão, porque nós não devemos nos preocupar, leia comigo bem alto. Preocupação é características de não crentes, não de crentes. Mais uma vez, preocupação é características de não crentes, não de crentes. Verso 32 diz assim: pois os pagãos, são eles que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Há uma preocupação na parte de Deus, uma ênfase na parte de Deus, que eu e você sejamos diferentes como crentes. Ou seja, se a gente como crente age da mesma forma que o não crente, alguma coisa está errada. Se nós agimos igualzinho ao mundo, então para que ser crente? Jesus diz nesse mesmo sermão que é como o sal que é insípido, que não faz diferença, que não é diferente, que não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Se a nossa reação aos problemas, se a nossa reação à crise for a mesma de todas as pessoas, nós não somos diferentes de ninguém. E somos sal insípidos. Jesus claramente diz, preocupação é coisa de não crente, não é de crente. O crente reconhece que Deus cuida de nós. Há um homem na Bíblia que ele é conhecido como o pai da fé. Abraão é conhecido na Bíblia como um homem que confia em Deus, mas eu encontrei, preparando para essa mensagem, um exemplo na vida de Abraão que consolou o meu coração. Porque eu comecei falando na mensagem de hoje que essa mensagem nasceu devido a uma preocupação minha em prol da nossa igreja. E, admoestado por Deus, eu estou ensinando a igreja que eu estava errado, que eu preciso de lembrar desses fatores. E que esses 5 fatores que eu não devo me preocupar devem ser real na minha vida, na vida da igreja e na sua vida também. Mas, quando eu olho a vida de Abraão, eu vejo que mesmo ele sendo um homem de fé, teve um momento na vida dele que ele se preocupou. E eu aprendo com Abraão no momento que ele tem fé, mas também aprendo com Abraão no momento em que ele vacila na sua fé. E se Deus amou Abraão, mesmo ele vacilando na sua fé, há esperança para mim e para você também. Vá comigo, por favor, no Velho Testamento. Eu queria que a gente lesse uma passagem. Se você tem a sua Bíblia e quer abrir, se não, apenas ouça. Gênesis, capítulo 12. Eu queria que você olhasse a história de Abraão comigo em Gênesis 12. Gênesis 12 é o chamado de Abraão. Então, o Senhor disse a Abraão, 12:1, saia de sua terra, no meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Abraão se tornou um imigrante como a maior parte de nós. Saiu da sua casa, saiu da sua parentela, por ordem de Deus. E Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Verso 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei. Os que o abençoarem, amaldiçoarei. Os que o amaldiçoarem, por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Eu não sei se a promessa de Deus na sua vida pode ser comparada à promessa de Abraão. Realmente a promessa de Deus a Abraão foi uma promessa sublime. Mas eu creio que Deus tem uma promessa para cada um de nós. E que de certa forma, Deus nos tirou de um lugar, nos trouxe para outro e nos deu promessas. Quantos têm promessas de Deus na sua vida? Levante a sua mão e diga, eu tenho. Promessa de Deus, como Abraão. Então Abraão sai da sua casa, da sua parentela com a promessa, partiu, verso 4, Abraão, como lhe ordenara
o Senhor. Saiu então na promessa. Verso 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência, eu darei essa terra. Abraão construiu então um altar e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Então está tudo bem, Abraão é servo de Deus, Abraão é um imigrante abençoado por Deus, um imigrante crente, chega na terra, Deus fala com ele, Deus dá a ele um lugar para ele adorar, Deus dá a ele um lugar para ele gozar da presença de Deus, e no caso, ali é a sua igreja, o lugar da adoração a Deus, está tudo bem, mas de repente, vem uma crise. Verso de número 10. Houve fome naquela terra. Abraão sai com a promessa, Abraão confia em Deus, mas vem um momento de crise. Houve fome naquela terra. E por aquele momento, esse homem de fé, naquele momento, ele vacila, diz que Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome, a crise era rigorosa. Em nenhum momento Abraão ora, em nenhum momento Abraão busca a vontade de Deus, em nenhum momento Abraão consulta a Deus, ele simplesmente tenta resolver a situação com a sua própria força e vai para o Egito. E quando uma pessoa está fora da vontade de Deus, quando uma pessoa é acometida de preocupação, de ansiedade, de cuidado, mesmo sendo crente, essa pessoa começa agindo, presta atenção no que eu vou falar. Quando a gente foge dos princípios que Jesus nos deu, e a gente começa a se preocupar, e a gente começa a não confiar em Deus, em vez da gente agir de forma diferente, a gente começa a agir igual ao mundo. Olha aí o verso de número 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão. Então, Abraão pensa numa forma e ele diz o seguinte para ela: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Ou seja, Abraão está manipulando. Abraão está fazendo aquilo que todo mundo faz, usando mentira, usando engano para a sua própria proteção. E quando Abraão, verso 14, chegou no Egito, aconteceu exatamente o que ele falou. Eles viram que Sarai era uma mulher bonita, e vendo a verso 15, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante de Faraó. Ela foi levada ao seu palácio e ele trata bem Abraão por causa dela. Verso 17, mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. E Abraão é desmascarado, e quando chega no verso 20, diz que a seguir, verso Faraó deu ordens para que providenciasse o necessário que Abraão partisse com a sua mulher e com tudo que possuía. Abraão sai envergonhado do Egito. Vai para o Egito, mente a respeito da sua esposa e sai envergonhado. Por quê? Porque no momento de crise, Abraão deixa que a preocupação, que a ansiedade, que o cuidado domine ele. Vá comigo, por favor, no capítulo 20 de Gênesis. Anos se passaram, Deus abençoou Abraão. Verso 20, capítulo 1. Abraão partiu para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar, e ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então agora há uma outra crise, não tão grave quanto a primeira, mas Abraão faz a mesma coisa, ele não aprende a lição. Ele vai para Gerar, diz que Sara é sua mulher, é sua irmã. Abimeleque, rei de Gerar, mandou-a buscar para si e tomou-a para si. E Deus aparece a Abimeleque num sonho e lhe diz: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. E não vamos continuar a ler. Mais uma vez, ele mente a respeito da sua esposa, é desmascarado e vai para Gerar, sai de Gerar envergonhado. Vá comigo, por favor, no capítulo 26. No capítulo 26, Abraão já morreu e o seu filho Isaque aprendeu alguma coisa com esse homem, com seu pai.